Alvorada Cultural. O Centro Cultural Banco do Brasil, em BH, recebe a exposição Nise da Silveira, a Revolução pelo Afeto. A mostra convida o público a mergulhar no universo da arte-terapia, usada como alternativa aos tratamentos psiquiátricos do século passado. O evento reúne cerca de 100 peças, entre elas esculturas do Museu de Imagens do Inconsciente, organizadas ao lado de obras de grandes artistas como Lígia Clark, Alice Bril e Rogério Reis. E quem conta mais pra gente sobre esse trabalho artístico é o coordenador pedagógico do CCBB Educativo, Milton Lira. Milton, é um prazer e uma honra recebê-lo aqui no Alvorada Cultural. Seja muito bem-vindo. Obrigado, o prazer é todo meu e agradeço o convite, para essa conversa. Milton, eu começo essa nossa entrevista perguntando a você qual é o conceito da exposição Nise da Silveira, a Revolução pelo Afeto. Eu acho que o próprio nome já indica, essa revolução pelo afeto. Então, a exposição, ela traz essa característica, que é um processo também de luta, da Nise da Silveira, de revolucionar um sistema de saúde mental que tinham tratamentos que eram opressores, como o eletrochoque, a lobotomia, e ela propõe outro tipo de tratamento. E esse tratamento se baseia no afeto. Então, é isso, é uma revolução pelo afeto, Ela revoluciona um sistema de saúde mental pelo afeto. Então, para mim, o conceito está no próprio nome da exposição. Milton, eu queria que você comentasse para a gente agora um pouquinho sobre o processo criativo dessa exposição, a busca pelas peças, a organização aí no Centro Cultural Banco do Brasil. Conta um pouquinho para a gente como foi esse processo. Então, eu trabalho no programa CCBB Educativo Arte e Educação, A gente tem uma equipe do Educativo e a gente faz uma espécie de mediação das exposições, A gente trabalha com esse processo de mediação. Então, para a gente, a exposição ela tem várias camadas, E aí, o nosso processo de pesquisa, ele começa bem antes da exposição, E durante a exposição, esse processo também vai sendo acrescentado. Falar de um processo criativo, falar de todo o período da exposição, é um processo que ela vai se modificando. Por quê? Cada pessoa tem um olhar específico sobre as obras. O que a exposição nos mostra são obras de clientes, como a Nise da Silveira se referia aos pacientes dessa forma, que era uma forma de humanizar ainda mais as pessoas com quem ela se relacionava dentro do hospital psiquiátrico. Então, ela mostra para a gente, com essas obras, que é possível, a partir do processo criativo, se reconectar consigo mesmo. E para ela, o fazer artístico, o fazer criativo, tinha esse intuito. De possibilidade de reconexão consigo mesmo. Então, tem essa camada de processo criativo que é mostrado nas obras e tem uma camada de processo criativo que é nossa do educativo. Então, a gente media as obras, a gente vai apresentar uma espécie de apresentação das obras e tem ainda o processo criativo do visitante. O visitante vê a obra, faz a leitura da obra e conversa com a gente sobre essa leitura. Então, são várias camadas que a gente pode se referir em relação aos processos criativos que envolvem uma exposição. Tem um processo criativo que é da curadoria, por quê? A curadoria, o curador é essa pessoa que faz a escolha das obras para serem expostas. Essa escolha de obras, ele cria uma narrativa com ela, Então, existe um processo criativo aí também presente. Na escolha das obras e que história é essa que está sendo contada, E, no caso, é uma história que é de uma mulher nordestina, a única que se formou numa turma de mais de 100 homens, numa escola de medicina, que enfrentou um sistema de saúde mental, e se colocou como alguém que tinha como proposta de trabalho o afeto. Então, é essa narrativa que é contada nesse processo criativo do curador.
Ô Milton, e você falou agora um pouco da história da doutora Nise da Silveira, que também pode ser conferida nessa exposição, um pouco da biografia dela, né? Eu queria que você comentasse para a gente assim, quais obras o público encontra nessa exposição e que contam um pouco da trajetória da doutora Nise da Silveira. São muitas obras, né? Assim, é uma exposição que ela está grande, né? Assim, tem muito conteúdo, né? A história dela é contada ali como se fossem capítulos, né? Mas acho que pelas obras dos clientes dela, a história dela também é contada, né? Porque tinha uma cliente dela, a Adelina, né? Uma cliente que para o hospital não tinha mais jeito, né? Ela é agressiva, recebeu esse rótulo de agressividade e foi resumida a isso. Para Nise da Silveira, ela nunca enxergou a Adelina dessa forma. Ela enxergava como pessoa, se referia a ela pelo nome, né? E acolheu ela no ateliê que foi criado dentro do hospital psiquiátrico, né? No Engenho de Dentro, do Hospital Pedro II. E a Adelina começou a pintar, né? E são pinturas que de mulheres que se transmutavam em plantas. A Nise da Silveira tem como uma das bases teóricas dela a psiquiatria, né, do Jung. Ela é junguiana, né, que é um psiquiatra que foi discípulo de Freud, né, mas depois desenvolveu uma pesquisa que é diferente de leitura e uma espécie de interpretação das obras, interpretação simbólica. E com base nisso, a Nise da Silveira começou a fazer leitura dessas obras, dessas pinturas, com base na mitologia. E ela chegou na mitologia de Daphne, né? Então, assim, na obra da Adelina, tem a história da Nise da Silveira sendo contada também. Uma mulher, né, pesquisadora, cientista, né, uma das primeiras a desenvolver a psicologia junguiana no Brasil, né? Teve contato com o próprio Jung. Ele se referiu a ela numa carta como Senhor Nise, porque não imaginaria que fosse uma mulher, né? Então, só aí você já vê a força da história dessa mulher, né? Que, ao invés de resumir uma paciente à agressividade, ela acolhe, né? Dá para ela tinta, não interferia nas imagens que eram feitas, deixava a pessoa pintar, né, livremente, e depois faz a leitura dessas obras como um processo de se aproximar ainda mais dessa paciente, né? Então, assim, acho que a obra da Adelina conta a história dela. Tem uma outra obra, né, que são duas esculturas do Lúcio, outro cliente, né, do hospital, outro paciente do hospital. Esse não era paciente direto dela, né? Ele estava frequentando o ateliê, mas o médico que era responsável por ele, né, assim, pelo tratamento dele, propôs à família a lobotomia. Lobotomia é uma intervenção cirúrgica direto no cérebro, né? E esse médico convenceu a família de fazer a lobotomia. A Nise tentou, a todo custo, né, impedir que isso fosse feito, mas ela não conseguiu. Então, lá tem duas esculturas. Uma, né, uma escultura com uma estética, né, linda, assim, né, muito semelhante ao que foi feito durante, né, a arte moderna, essa transição, né, de uma estética saindo do academicismo para uma estética mais livre, mas uma escultura muito bonita. E a outra, toda deformada, que ele fez após a lobotomia. Então, você vê um processo criativo que foi destruído por uma intervenção cirúrgica que a Nise da Silveira era contra. Então, por essa história, né, por essas duas obras, a história dela também é contada. Né, uma história de luta contra esse tipo de tratamento, né, que destruía a pessoa. Ele ficou catatônico, né, o processo criativo dele se esvaiu. Então, assim, era contra isso que ela lutava. Então, acho que essas duas obras, entre outras, né, assim, podem contar a história dela, né? A história dela é contada o tempo todo na exposição. E Milton, e por falar nas obras
A mostra reúne cerca de 100 peças, né? Entre elas telas e esculturas que vieram do Museu de Imagens do Inconsciente, que fica no Rio de Janeiro. Essas peças estão organizadas ao lado de obras de outros artistas, né? Como a pintora Lygia Clark, o artista plástico Abraham Palatinic e a fotógrafa Alice Bril. Como é que foi o trabalho de vocês para combinar essas peças? Essas peças já foram combinadas, né? Assim, a gente... eu digo que a gente já vem falando de Nísio da Silveira há bastante tempo, né, nas exposições do CCBB, nas últimas exposições. Porque teve a exposição do Palatinic, antes teve a exposição do Ivan Serpa, que são dois artistas que frequentaram o ateliê que a Nísio criou dentro do hospital. E especificamente o Abraham Palatinic, ele muda o seu fazer artístico depois de frequentar o ateliê da Nísio. Ele deixa de pintar, porque para ele a pintura que ele fazia era uma espécie de mentira. A verdadeira pintura estava nas obras dos clientes da Nísio. Ele tentava alcançar aquela pintura, mas não conseguia. Então ele deixou de pintar. Ele pensou em desistir mesmo da vida artística, né? E depois ele começa um outro processo, juntando arte e tecnologia, arte e ciência, aí ele se encontra nesse outro rumo. Mas ele mudou o rumo da arte dele porque ele frequentou o ateliê. E ele ficou amigo mesmo, né, de alguns clientes da Nísio, né, uma relação mais próxima. Do Ivan Serpa, a mesma coisa, né? A gente vê uma influência do que ele vivenciou, né, ali dentro do ateliê, na arte dele. A Lygia Clark, ela, por frequentar também e desenvolver um processo de pesquisa nos objetos relacionais, ela vê o quanto interferia ali, né, no estado emocional da pessoa com a arte dela, que era uma arte interativa. Ela desenvolve uma terapia, né? Ela desenvolve uma terapêutica, né, assim, emocional com a arte dela. Chega um certo momento que ela se diz terapeuta e não mais artista. Então a gente vê a influência, né, o diálogo ali que acontece entre esses artistas, né, que também estavam reconhecendo o valor estético das obras de pessoas ditas loucas, né, e enquanto isso, enquanto era uma troca da presença dessas pessoas, enquanto interferia no fazer artístico, né, dos clientes ali, dos hospitais, e o quanto influenciavam também esses artistas, né, via de mão dupla. Né? Então, assim, esse diálogo já se deu, né, antes até de ser apresentado ali na exposição, né, assim, como uma possibilidade, né, de diálogo, né, entre a arte e a loucura. Né? Essas duas áreas, né, a arte, né, e o processo da saúde mental, da loucura, é um diálogo muito antigo, né, que acontece. Já vem de outros tempos, né, e no Brasil se deu muito com esses artistas, muito com o movimento concretista, né, que eram os artistas que frequentavam mais o ateliê da Nísio da Silveira. E antes disso, lá em São Paulo, no Hospital Psiquiátrico de Juqueri, esse diálogo se estabeleceu também com os modernistas. Né, Osório César, que era o diretor do hospital, ele foi casado com Tarsila do Amaral. Né, então, esses artistas modernistas também tiveram presentes no ateliê criado no Hospital do Juqueri, antes até da criação do ateliê da Nísio lá no Rio de Janeiro. Então, é um diálogo que já estava estabelecido, né? E Milton, a exposição ela pode ser revisitada não somente na forma presencial, ela também está disponível para quem quiser assistir de casa, pelo site do CCBB ou pelo site da própria exposição, não é isso? Isso mesmo. Tem uma visita virtual, né, um tour virtual pela exposição e, né, com audiodescrição, que é um processo que eu fico muito feliz de cada vez estar mais presente, né, nas propostas de projetos de exposições, que é a acessibilidade. Né? Então, tem boa parte da exposição está acessível à comunidade surda, por exemplo, né, em Libras, e as pessoas cegas ou deficientes visuais com audiodescrição. Né? Então, a pessoa tem
possibilidade de acessar, né, a exposição também por essas vias. E a gente tem, com o educativo, visitas no formato online também, né, onde o educador vai mediar as obras, você tem a possibilidade de conversar com o educador sobre a exposição. Né, e para isso é preciso, para grupos, né, agendar essas visitas online ou presenciais. Milton, como a exposição ainda fica até 28 de março em cartaz, eu quero pedir a você agora que convide o público a conhecer a mostra. Ah, que bom, eu fico muito feliz com essa possibilidade, né, de fazer esse convite, porque ter uma exposição do porte que é NISE, né, a Revolução pelo Afeto, é uma oportunidade única de ver o trabalho, né, de uma mulher que foi realmente revolucionária e que propõe um afeto como parte do tratamento. Então, eu convido vocês a conhecer a história dessa mulher e a conhecer a história de luta contra tipos de tratamento que são verdadeiras torturas, né? Então, a gente tem que continuar lutando contra isso. Milton, foi uma alegria conversar com você. Muito obrigado pela entrevista e parabéns ao CCBB pela iniciativa. Eu que agradeço muito em nome do programa do CCBB Educativa Arte e Educação e espero que vocês visitem, viu? Um grande abraço e até a próxima, Milton. Abraço, até mais. Obrigado pelo convite. Imagina, tchau. Tchau. Eu conversei com Milton Lira, coordenador pedagógico do CCBB Educativo, sobre a exposição Nise da Silveira, a Revolução pelo Afeto. A mostra fica em cartaz até 28 de março. As visitações podem ser feitas virtualmente pelo site do CCBB ou de forma presencial de quarta a segunda, das 10 da manhã às 10 da noite, com retirada de ingressos pelo link que está em nosso site, alvoradafm.com.br. Eu sou Bruno de Oliveira e este foi mais um Alvorada Cultural. Obrigado pela companhia e até a próxima.